Amados irmãos, quero iniciar aqui este vídeo fazendo uma oração pelo nosso resumo, da nossa lição de domingo, de ontem, no caso, que foi a lição de número 6, que tem por tema: não retribua pelos padrões humanos. Então, oremos antes de iniciar a nossa lição. Querido Pai, amado Deus, Senhor da glória, nós te exaltamos, ó Senhor, por tudo que tu és, Senhor, por tudo que tu tens feito, Pai. Senhor, abre o nosso entendimento com teu Espírito Santo, Senhor, visita cada coração nesta manhã. É assim que eu te peço, Senhor, e te agradeço. Amém. Que o Senhor, a boa mão do Senhor possa estar sobre sua vida, que o Espírito Santo venha iluminar e abrir o seu entendimento para as Escrituras, para a lei do Senhor, para a palavra de Deus. Você venha entender e esse entendimento gerar mudança bem significativa em nossas vidas. Meus irmãos, e a todos os irmãos e amigos e os que ouvem esta mensagem, que estão onde você estiver, que Deus possa falar poderosamente ao seu coração. É um resumo, a gente vai tentar fazer o mais breve possível, mas deixa de não ser um aprendizado maravilhoso. Aqui recapitulando algumas coisas que a gente viu durante a aula de EBD, Os que já viram e os que não viram tendo a oportunidade de ver hoje. Deus abençoe vossas vidas. Não esqueça aquele like, deixa aí um joinha, que ajuda muito o nosso canal a crescer, se inscreve no nosso canal, ainda ajuda muito mais ainda, como a maioria das pessoas fala nos seus vídeos, Para você que vai deixar um like ou se inscrever, não custa muita coisa, ou não custa nada, Não tem um custo nenhum, mas para nós é um benefício grande, não só para mim no caso, porque esse é um trabalho feito para glorificar o nome do Senhor, para o reino de Deus, Vamos lá para a nossa lição de hoje, E o nosso primeiro ponto é: a vingança não é natureza do reino. Ou seja, eu já falei em vários vídeos aqui, em alguns vídeos, que nós cristãos, nós não seguimos o padrão do mundo. Disso você deve dizer: isso aí é óbvio, isso eu sei. Tudo bem. Mas não custa nada a gente dar sempre uma lembrada, Porque a gente sempre está esquecendo, e às vezes o que acontece? Nós não temos controle sobre nossa carne. E por não ter esse controle, nós acabamos muitas vezes retribuindo o mal que os outros fazem para nós. Do mesmo jeito que as pessoas fazem, a gente vai lá e faz também, Totalmente diferente. Mateus 5, 38 ao 48, diz assim a palavra de Deus: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém ferir a face direita, oferece também a outra. E se alguém quiser processá-lo, tirar-lhe a túnica, deixa que ele também leve a capa. Se alguém for caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte às costas àquele que deseja pedir algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos? Ame ao seu próximo. Essa era a lógica do que estavam interpretando a lei errada, do que o mundo prega hoje na nossa sociedade, Amar a quem? Servir a quem? A quem nos serve. Vamos ver isso hoje também na aula. Mas eu lhes digo, amem, mas eu lhes digo, no 5,44, ame os vossos inimigos e ore para aquele que vos persegue, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o sol sobre os bons, a chuva sobre os justos e injustos, e os maus, Se vocês amarem aquele que os ama, que vos recompensam, vocês terão ou receberão. Até os publicanos fazem isso. Se saudarem apenas os seus irmãos, o que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como o Pai de vocês é perfeito nos céus. Ou seja, o nosso padrão aqui é diferente do padrão mundano.
É diferente do normal da sociedade, da lógica. Porque pela lógica é o seguinte: pessoa, eu vou fazer bem quem me faz bem. Eu vou fazer bem a quem me trata bem. Eu vou tratar bem quem me trata bem também. Né? Eu vou respeitar aquele que me respeite também. O que é que as pessoas dizem? Quem não me respeita, também não vou respeitar. Quem me trata mal, vou tratar mal também. Então esse é o padrão mundano. Essa é a lógica, essa é a justiça humana, que olhando assim, parece estar correto. E era assim que os fariseus, que os judeus interpretavam o texto. Eles pegaram e modificaram dessa forma. Só que Jesus estava dizendo, não é assim. Ó, em Levítico 19:18, Jesus já vai dizer que tem que amar o próximo como a si mesmo. A palavra de Deus vai dizer, é o que Jesus disse. Né? Foi muito antes de Cristo ele ter falado, ama o teu próximo como a si mesmo. A Deus sobre todas as coisas, acima de tudo, e o teu próximo como a ti mesmo. E nós vemos aqui que a vingança diz não é natureza do reino, ou seja, quem faz parte do reino de Deus e o reino de Deus está dentro dele e esse reino, esse domínio está sobre a vida dele, na sua natureza, na sua essência, ele não tem o desejo de retribuir com vingança. Eu não estou bem lembrado da referência, mas em Provérbios, acredito eu que quando eu me lembrar ou procurar aqui a referência, alguma coisa assim do tipo, eu vou fazer isso aqui na edição do vídeo, vai ser colocado em Provérbios, o escritor, os provérbios, né, Salomão, escritor de muitos provérbios. Salomão disse que não adianta tu debater com o zombador, né? Não adianta tu se meter com um perverso e descer o nível dele. Porque disse ele vai te levar para o nível dele. É uma realidade, é o que Jesus está dizendo. Não resista ao perverso. Sabe, aquele coração mau, aquela pessoa que faz as coisas planejadas de pura maldade, que faz para ofender, que faz para criar confusão, criar caos mesmo. E que não tem jeito de ouvir, ele não vai te ouvir. Não adianta tu ir na diplomacia, não adianta tu ir querer, como é que se diz, convencer ele, não vai conseguir. E não adianta também você ir na brutalidade. Então Jesus disse, abre mão disso. Né? Aí Jesus dá o exemplo. Por quê? Dá o exemplo. Estevão também seguiu o exemplo de Cristo. Se aprendemos com Cristo, o nosso padrão deve ser diferente. Né? Não faz mais parte da nossa natureza, entendo a natureza de Cristo implantada em nossas vidas, é seguir esse padrão mundano. Porque o primeiro ponto diz aqui, ó, a vingança não é natureza do reino. Né? Porque o próprio Cristo dá esse ensinamento. O próprio Cristo tem esse padrão, né, para as nossas vidas. E quando nós seguimos ele, com a natureza dele implantada dentro de nós, o que acontece? O nosso comportamento é na contramão desse mundo. Enquanto o mundo, a lógica do mundo é devolver o que de ruim que as pessoas fazem com a gente, Jesus disse, não, tu devolve o seguinte, tu não devolve o que tu faz de ruim, agora tu devolve o bom. Né? Agora te fizeram mal, agora tu pega esse mal e com a tua natureza, que mesmo sendo pecaminosa, mesmo sendo boa, mas agora tem a natureza de Cristo na tua vida, nasceu de novo, está em Cristo, aí o que você faz? Aí você vai devolver, mas não do jeito que você recebeu. É como se fosse uma devolução assim, transformada, sabe? É como você pegar um lixo, uma corquinha pro lixo e reciclou. Oh, coisa linda, irmão, é a palavra. Sabe, isso aqui veio na minha mente agora, o Espírito Santo veio, me fez lembrar. É como uma reciclagem. É uma transformação. Tu pegar o lixo que jogado pra tu, que te ofende, que faz mal à tua alma, que não vai agregar valor nenhum à tua vida. E aí você entrar naquele lixo, naquela ceboseira de novo, não dá certo. Não é o nosso padrão. Então a vingança não é padrão do reino. Por que não é padrão do reino? Porque Jesus não se vingou, Jesus não retribuiu o mal que fizeram a ele com o mal. Pelo contrário, o que ele disse? Que
Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que estão fazendo. Essas pessoas são cegas, irmão, então não adianta entrar na onda deles. Então não adianta ir no caminho do perverso, certo? Ele vai te levar para o nível dele. Ele vai te levar. E te fazendo o bem, não. Se nós fazemos o bem, não. Se nós fizermos o bem, não vai. E aí vem aquela questão, né? Você vai dizer, não, mas segundo o padrão que a gente, o normal que a gente conhece, que a gente entende, fazer o bem para quê? Para essa pessoa, se ele não merece. Agora, quando nós olhamos para a cruz, nós vamos entender uma coisa, que nós não merecíamos também, Jesus morreu por nós. Quando nós temos essa consciência, irmãos, quando isso o Espírito Santo nos faz lembrar, aí a gente faz o bem para as pessoas, independente do que elas sejam, ou independente do que elas possam fazer de volta, sem esperar retorno. Essa é a maior frustração que nós passamos, viu? E por isso que às vezes as pessoas voltam, vai lá e se vinga. Até pior, porque você não tem controle sobre a carne, né? Às vezes alguém fala mal de sua vida, lhe difama, e aí você quer se vingar, ou nós tomamos essa atitude assim de se vingar, e o que acontece? Eu não tenho um controle sobre as minhas atitudes, sobre as minhas emoções, se não for pelo Espírito Santo. E indo pela carnalidade, aí perdeu o controle, vai gerar uma confusão maior. O segundo ponto o amor é a expressão natural do reino, porque Jesus disse que temos que amar uns aos outros. Jesus disse, olha, a característica maior, ele falou para os discípulos, se eu não me engano é João 17, eu não estou bem lembrado aqui. Vamos só conferir aqui rapidinho. Não é João 17. Mas Jesus fala, no Evangelho de João. Se eu não me engano é entre o capítulo 15 e o 17, por aí. Jesus fala que é o seguinte, ele disse, nisto conhecereis se sois meus discípulos. Como somos conhecidos se somos discípulos de Jesus? Qual é a característica maior? Aí Jesus disse, amardes uns aos outros, né? Então tem que haver um amor entre nós, entre a comunidade de irmãos, mas também tem que haver amor entre nós e as outras pessoas que não têm o conhecimento desta verdade, né? O nosso coração tem que ser assim, cheio disso, de amor. E é o que temos que pedir a Deus a cada dia. Mas a sua palavra diz que o amor dele já foi derramado em nossos corações. Porque a Bíblia diz que nós devemos amar porque ele nos amou primeiro. Não é porque as pessoas são boas que nós temos que amar elas. É porque Jesus nos amou primeiro. E quando nós olhamos para a cruz, eu custei entender esse texto. Na verdade, agora o Espírito Santo está fazendo eu entender melhor. Por quê? É o seguinte, ele diz, porque Jesus nos amou primeiro, devemos amar porque ele nos amou primeiro. É a cruz, é o Calvário. É olhar para o Calvário e ver o que nós não merecíamos. E da mesma forma como a gente diz, fulano não merece, não merece eu ter compaixão por certas pessoas, porque a pessoa é assim e tal e tal. Aí quando eu olho para a minha vida, eu não merecia nada. As minhas atitudes, a minha natureza ruim, o meu jeito mal, o meu estilo mal, o jeito mal de viver, o meu jeito sem Deus, o que era que eu merecia? O inferno. Sem querer nada com Deus, eu merecia um inferno. Mas Jesus morreu por mim. Mas Jesus morreu por você. Então ele nos amou. Em João 3,16 diz que o amor dele é um amor tão abrangente e um amor ao mesmo tempo inexplicável. Então ele nos amou, ele diz, é por isso que ele nos amou, nós devemos amar, porque ele nos amou primeiro. Então quando você olha, bom, eu não vou fazer bem para alguém, eu não vou... como é que eu vou gostar de uma pessoa que não merece a amizade da gente? Aí você olha para a sua vida, eu olho para dentro da minha vida. E eu merecia alguma coisa de Deus? E eu queria saber de Deus? Né? E eu mereço a graça de Deus? Não mereço, porque ela é um favor imerecível. Então, olhando para isso aí, é que me motiva ou que me impulsiona a amar as pessoas, independente do que elas são. Esse é o amor ágape, o amor HP no grego, o amor que é abrangente, o amor que abraça todos,
sem fazer distinção de ninguém, certo? E é isso que Deus, ele quer para as nossas vidas, né? A lei era assim, a lei do talião não era uma lei que... Por que tinha o olho por olho, dente por dente, como Jesus está dizendo aqui e tal, a recompensa um pelo outro, tal, fez um mal, vai e faz outro. Existe até alguns países árabes que tinha ainda esse costume, né, quando pegava alguém roubando, o que fazia? Às vezes cortava um dedo da mão, ou a mão, alguma coisa assim do tipo. Esse tipo de justiça resolveu alguma coisa? Porque veja bem, se você encontrava num país desse, encontrasse o camarada faltando um dedo e ele nunca tivesse roubado, como é que ia ser a visão das pessoas ao olhar para aquele homem? O homem sem um dedo, às vezes deficiente ou por um acidente de trabalho. Quem é que ia acreditar nisso? Né? Então, então, muitas coisas assim que não era para resolver tudo essa lei. Né? A lei dada por Deus era uma forma de coibir, né? A lei ela era uma forma de coibir a injustiça, não era que resolver tudo. Era porque senão ia ficar um negócio descontrolado, cada um querendo fazer justiça com suas próprias mãos. Não é isso que Jesus nos ensina. Jesus ensina também, se alguém quiser nos processar para tirar a capa, a túnica, ele disse, deixa ele levar a túnica. Abre mão. Né? O amor nos faz isso, nos faz abrir mão de muitas coisas para manter a comunhão uns com os outros, para preservar a comunhão com as pessoas e com Deus. Como eu sempre falo aqui, é impossível ter comunhão com Deus se não temos comunhão com as pessoas. É meio complicado. Terceiro ponto, buscando a perfeição de Cristo. A palavra de Deus vai dizer em Provérbio 4, 23, que o caminho do justo, a vereda do justo, é como a luz da aurora, que ela só vai brilhando, brilhando, brilha, 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 até amanhecer o dia. Então o nosso caminho é um caminho de progresso, irmão. Nós corremos para o alvo, como disse Paulo. Esse dia eu estava meditando com a minha esposa aqui e ela dizendo, interessante que nada desmotivava Paulo. Diga, não desmotivava, ele não desistia do seu objetivo, mas Paulo tinha um alvo. Paulo tinha um objetivo. E ele se comportava, pelo que ele mostra nas cartas, né? Ele usava muito a comparação da sua vida, ou da vida do cristão, com a vida de um atleta, a vida disciplinada de um atleta. Pensa que é gostoso, que é maravilhoso. Todo dia um atleta, alguém que treina, que compete, ele se levantar e ele tá todo dia naquele gás. Não tá, irmão, não tem esse ser humano. Por mais que ele goste do que ele gosta do que ele faz, mas tem dia que o seu corpo está cansado, tem dia que as emoções, ele não está muito bem, mas ele tem a disciplina, ele vai lá. Não porque está gostando, porque é maravilhoso, mas ele tem que fazer. Né? E é desse jeito. É desse jeito que deve ser a nossa vida, buscar a perfeição em Cristo. Porque temos que ser perfeito como Ele. Ele disse, o que Jesus disse? Se o amor de vocês for só para aquelas pessoas que vos amam, o que tem de mais nisso? A vossa justiça, Jesus disse, tem que exceder a dos fariseus e escribas. Tem que ser melhor. Tem que ser melhor do que o padrão normal. A nossa justiça, o nosso padrão de vida é melhor do que o padrão. Tem que ser melhor. Jesus disse, tem que ser melhor do que o padrão pregado no nosso dia a dia, na sociedade, no que a gente vê. Então, se seguirmos por a linha deles lá, indo com a correnteza, não fazemos diferença nenhuma. O reino de Deus está em nós. Né? A natureza de Cristo foi implantada em nós. Aí não tem como progredir. Né? Então progredimos assim, quando olhamos para a cruz, quando aprendemos realmente com Cristo, seguindo os seus ensinamentos. Que Deus abençoe suas vidas, no nome santo de Jesus, irmãos. Não esqueça de deixar aquele like, de compartilhar, de se inscrever no nosso canal, certo? Aperta aí no botão aí, se inscreve, ativa o sino das notificações e que Deus abençoe sua vida.